Então agora eu vou explicar o que é a PCR. A PCR ela é uma abreviação da reação em cadeia da polimerase, que em inglês é Polymerase Chain Reaction. Eu não sei como é que fala isso direito, mas é isso. Então a PCR ela é uma técnica, uma tecnologia para transformar uma pequena quantidade de DNA em grandes quantidades. E para fazer isso precisa de vários produtos químicos que são especializados. E essa técnica ela é realizada in vitro, que são em tubos de ensaio ao invés de um organismo. E um fato muito importante é que todo organismo vivo ele possui uma sequência de nucleotídeos no seu DNA. E com a PCR foi possível fazer a ampliação, a replicação desse DNA. E a PCR ela ajudou muito nas pesquisas de biologia molecular, que se tornaram muito mais rápidas, muito mais eficientes para um meio de obter respostas. E outro fato muito importante é que para a PCR se desenvolver e funcionar, ela precisa de uma TAC, DNA polimerase termoestável, e também de primers, que eu vou explicar um pouco mais nos próximos slides. E também a PCR ela permite a replicação de qualquer DNA, qualquer sequência genética, como sangue, urina, fluidos corporais, micro-organismos, célula vegetal, animal, entre outros. Então agora eu vou explicar a história da PCR e como tudo começou. A PCR ela foi criada em 1983 por Kary Mullis, que é esse cara aqui, que eu coloquei uma imagem dele. E a primeira ampliação e replicação a ser feita foi da beta-globulina humana. E em 1986 foi feita uma descoberta que trouxe bastante evolução à PCR, que foi a TAC DNA polimerase, da bactéria Thermus aquaticus. Essa enzima ela se adapta a elevadas temperaturas, até 100 graus Celsius. Então, isso trouxe bastante praticidade à PCR, porque ela não seria, os ciclos da PCR não seriam interrompidos, porque antes disso, era utilizada as polimerases de bactérias comuns, como essa daqui, ó, que eu não sei pronunciar o nome. Mas, enfim, utilizando essas bactérias comuns, a polimerase de bactérias comuns, tinha que ser interrompido a cada um ciclo. Então, era muito mais trabalhoso. E com o ataque DNA polimerase, tornou muito mais prático e mais eficiente. Então, em 1987, a técnica foi patenteada, verificada, e logo após isso foi criado os termocicladores, que trouxe ainda mais uma evolução, uma praticidade maior. Se tornou um meio automatizado, né? Em 1993, o Dr. Kary Mullis ganhou o Prêmio Nobel da Química pela sua criação da PCR, que trouxe também muitos benefícios para a química. Agora eu vou falar um pouco mais sobre os elementos da PCR, que é necessário o DNA molde, que seria o DNA que vai ser replicado, os primers, que são as sequências curtas de nucleotídeos, e é necessário 2 primers para cada reação da PCR, e elas que são direcionadas para a região que vai ser copiada. A DNA polimerase termoestável é a enzima TAC polimerase, é ela que é responsável por aguentar as variações de temperatura, porque nessa técnica é realizada uma série de variações de temperatura, entre aquecimento e resfriamento, até acontecer a ampliação. O cloreto de magnésio é o cofator da enzima e é ele que estabelece uma interação entre os primers e o DNA molde. As DNTPs são adenina, timina, citosina e guanina, e é elas que vão dar a sequência à replicação gênica e suportar as variações de pH. E a solução tampão, a água e o tubo de ensaio. Aqui a gente tem uma imagem que mostra os elementos que compõem a PCR, que são os iniciadores, que seriam os primers, a amostra contendo DNA, os nucleotídeos, que são as DNTPs, a enzima TAC DNA polimerase e a solução tampão, a água e o cloreto de magnésio. Todos eles são colocados em um tubo de ensaio
e passam por um ciclo repetitivo de aquecimento e resfriamento até acontecer a ampliação. Então agora eu vou explicar as etapas da PCR, o processo que o DNA molde passa para chegar no resultado final na ampliação, na replicação. O primeiro passo é a extração do DNA molde, que precisa ser tomado um cuidado muito grande para não sofrer contaminação, não sofrer danos. Depois disso, os elementos da PCR são inseridos no tubo de ensaio, como a Bruna falou, e daí acontecem as 3 etapas da PCR: a desnaturação, anelamento e extensão. A primeira etapa da PCR, que é a desnaturação, o tubo de ensaio ele sofre um aquecimento de 90 a 96 graus Celsius, fazendo com que a fita dupla de DNA ela se separe, se abra, fazendo com que as pontes de hidrogênio presentes no DNA molde sejam quebrados. E com isso, os nucleotídeos eles são expostos, fazendo um molde de fita simples do DNA, que seria para a próxima etapa, que é o anelamento. Já na segunda etapa, que é o anelamento, o tubo de ensaio ele sofre um resfriamento de 50 a 65 graus Celsius, onde os primers eles fazem o reconhecimento da área que vai ser copiada. E logo após isso eles fazem um ligamento na fita simples. E quando eles fazem esse ligamento, eles apontam para dentro, na direção 5' para 3'. Porque a taquiDNA polimerase ela só consegue fazer a sintetização nessa direção. E por último, a terceira etapa é a extensão, onde sofre o aquecimento novamente a uma temperatura de 72 graus Celsius, onde é ideal para a ação da taquiDNA polimerase, que vai fazer a extensão dos primers e assim vai adicionar os nucleotídeos complementares, que seria adenina, timina, citosina e guanina. E esse ciclo, essas 3 etapas, elas são realizadas de 25 a 35 vezes, depende muito. Então, a cada ciclo desses, a amostra de DNA molde, ela vai duplicar, então cada vez vai aumentar mais esse DNA. Aqui a gente então colocou uma imagem que representa as etapas da PCR, onde aqui seria o DNA molde, a fita dupla de DNA, que passaria pela primeira etapa, a desnaturação, que seria o aquecimento, onde a fita dupla de DNA ela vai se separar, formando 2 fitas simples, onde vai passar pelo anelamento, que seria o resfriamento, onde os primers eles vão se ligar no DNA molde na direção 5' para 3'. E a última etapa seria a extensão, onde faz o aquecimento novamente, que seria ideal para a ação da taquiDNA polimerase, onde ela vai fazer a extensão do primer. E a cada esse processo vai fazer a duplicação e a amostra vai se aumentar. Aqui então a gente colocou a imagem representando o ciclo. Aqui seria o DNA molde passando pelo primeiro ciclo, que seria as etapas de desnaturação, anelamento e extensão. A amostra de DNA ela vai duplicar. Passando pelo segundo ciclo, que seria essas mesmas 3 etapas, vai duplicar de novo. Terceiro ciclo vai duplicar, assim duplicando toda a amostra de DNA, acontecendo de forma exponencial. E aqui a gente colocou uma imagem do termociclador, onde acontece todo esse processo da PCR, que seria aqui a tampa do termociclador, o painel onde vai ser configurado todo o processo, e aqui o bloco térmico, onde vai ser colocado os tubos de ensaio para fazer esse processo. Então aqui a gente vai falar sobre o resultado da PCR, que ele é geralmente visualizado pelo eletroforese em gel, que é uma técnica onde são puxados fragmentos de DNA por uma corrente elétrica, por meio de uma matriz de gel, e assim são separados os fragmentos de acordo com o tamanho. E também aqui tem a inibição do PCR. O
o DNA molde, ele deve ser totalmente puro. Se ele não for puro, tiver alguma contaminação, seja por produtos químicos, sais, restos de proteína, ele vai estar contaminado e não vai ter uma eficácia no resultado da PCR, porque a TAC DNA polimerase ela não vai funcionar, não vai ter o seu desenvolvimento 100%. Agora eu vou falar um pouco mais sobre as vantagens da PCR. Ela obtém uma habilidade de replicar o DNA mais rápido que os outros meios. Qualquer quantidade de DNA pode ser ampliado e possui um ótimo desempenho dos resultados dos testes. As desvantagens da PCR é que é necessário obter um conhecimento da sequência do DNA antes de realizar o ensaio. Tem uma alta fragilidade à contaminação, é necessário ter um local adequado e tem um custo muito alto dos equipamentos utilizados. Tá, eu vou falar um pouquinho mais para que serve o PCR no setor do agronegócio. A PCR ela auxilia as empresas exportadoras devido à carga a ser transportada e assim ela vem impulsionando as exportações brasileiras. E devido às diversas leis voltadas para a proteção do consumidor, ela possui algumas restrições de determinados eventos transgênicos, que assim limitam as exportações brasileiras ou elas criam um molde para que elas possam ser enviadas. Essas empresas têm que seguir um padrão e se elas não seguirem esse padrão, as cargas não são enviadas. Para os veganos e as pessoas que contêm alguma alergia à proteína animal ou seus derivados, a venda desses industrializados elas precisam passar por um teste de segurança e autenticidade, que prove que a pessoa pode consumir esse alimento e esse processo também é realizado pela PCR. A técnica da PCR ela abrange uma grande área em questão de teste de qualidade, de água, solo, meio ambiente, alimentos. E um exemplo disso é os fabricantes que desejam confirmar que os seus alimentos estão livres de bactérias e vírus que podem fazer a utilização dessa técnica para poder entregar um alimento de qualidade para os seus clientes. E ela também serve para uma análise de segurança alimentar, servindo como análise de detenção de patógenos. E ela é utilizada também muitas vezes em controle de qualidade de plantas e também para investigação de ocorrências, devido à sua sensibilidade.